Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como congregar se não existia um templo. E a sua dúvida não é uma dúvida muito rara, não. Ela é bastante comum, porque a maioria das pessoas está tão condicionada a igrejas, capelas, catedrais, templos e etc., de pedras, ou tijolos, ou madeira, que nem percebe que não existiam essas coisas no tempo que veio depois da formação da igreja em Atos 2. Obviamente, no início, os primeiros cristãos continuaram indo ao templo de Jerusalém porque eles não entendiam o que tinha acontecido. Eles não entendiam o que era a igreja. E eles continuavam seguindo a velha ordem de coisas do judaísmo. Mas quando começou a perseguição em Jerusalém, eles foram obrigados a se reunir em casas e em outros lugares, tanto em Jerusalém como em outras cidades, para onde eles fugiam à medida que a perseguição aumentava. Eu costumo congregar com outros irmãos, nós congregamos num salão, que deve ter uns 80 ou 100 lugares, mas em outras localidades também os irmãos usam salões, salas de escritório, casas, sala de reunião em hotel, sala de escola, aquilo que conseguem para melhor atender as reuniões. Algumas assembleias de irmãos, em algumas localidades, costumam promover reuniões especiais, convidando irmãos de outras assembleias, tipo 3 dias de reuniões, e aí alugam um hotel, ou uma sala no hotel, infraestrutura do hotel, para as refeições também, ou simplesmente alugam algum salão e cada um leva o seu alimento, dependendo da ocasião, do país, dos costumes. Eu já ouvi de irmãos no Egito que faziam reuniões no porão emprestado de uma igreja católica, porque lá só permitem aos cristãos se reunirem em locais que tenham sido construídos e autorizados para isso há muitos anos, porque hoje não se autoriza mais lugares de reunião para cristãos no Egito. Então, eles alugam salas em templos de antigas religiões cristãs. Lá e também em outros países muçulmanos, você não pode nem pregar o evangelho ou distribuir folhetos evangelísticos nas ruas, você vai preso. Você só pode evangelizar outra pessoa, isso no Egito, se ela professar o cristianismo, porque é proibido evangelizar muçulmanos. Agora, em alguns outros países, tipo a Arábia Saudita, nem falar de Cristo na rua você não pode. Esses irmãos no Egito, quando eles promovem reuniões especiais, eles alugam um barco e vão para o meio do rio Nilo. Enfim, a necessidade faz o local físico. Mas não é o local físico importante. Pode ser a reunião debaixo de uma árvore ou dentro de uma Kombi. O que é importante são as pessoas reunidas ali e o Senhor no meio delas. Aqui onde eu congrego, nós costumamos dizer que nós vamos à reunião, que é a tradução do grego eclésia, reunião, não é? Que significa assembleia ou ajuntamento de pessoas. Aí você perguntou como é tratado um irmão visitante mais experiente na palavra e se ele é chamado de algum título distinto ou se tem precedência na exposição da palavra quando algum irmão vem de fora visitar, e de fora que eu digo, não de fora da comunhão dos irmãos, mas vem de uma assembleia de outra cidade ou de outro país. Normalmente, quando vem algum irmão mais experiente de outra cidade ou de outro país, que tem mais experiência na palavra, pode acontecer 2 coisas. Se ele estiver participando de uma reunião normal de estudo ou ministério da palavra e sentir que tem algo a dizer, ele vai tomar a palavra como qualquer outro irmão local faria isso, quer aquele irmão estivesse ali ou não. Caso esse irmão mais experiente tenha um assunto muito interessante que os irmãos daquele local, daquela assembleia, gostariam de ouvir, ou mesmo ele queira compartilhar isso, podem ser até programadas algumas reuniões especiais para ele expor esse assunto. Aí são pregações para crentes. Não é uma reunião da assembleia no sentido de que falem 2 ou 3 e os outros julguem, mas existe agora um irmão falando. Ele vai tomar a frente da reunião, como normalmente é feito no caso de uma pregação do Evangelho. Mas não existe qualquer título identificando este ou aquele irmão. E aqui vai um detalhe curioso. Na versão King James, em inglês, existe um versículo que diz o seguinte, quando fala de Deus, fala assim, reverendo é o seu nome. Salmo 11, versículo 9. Agora eu pergunto, tem religiões que usam o título reverendo para alguns homens, né, alguns líderes. Alguém teria coragem de usar um título que é dado na Bíblia para Deus?
Mais uma vez eu insisto que o importante é o agrupamento das pessoas, a assembleia, não o edifício, ou o barco, ou a Kombi dos exemplos que eu dei. O cristão não possui um templo de pedras ou tijolos onde adorar. Só existia um templo assim, que era o que Deus mandou construir em Jerusalém, onde no seu lugar hoje existe uma mesquita muçulmana. Mas a cristandade copiou muitas coisas do judaísmo para justificar as suas práticas clericais, com templos, sacerdotes, vestes especiais, corais, dízimos, etc. Isso tudo foi copiado do judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo isso. Numa passagem da Bíblia diz o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério ou levando sua vergonha ou sua rejeição. Isso está em Hebreus 13, 9 a 13, e é muito significativo para nós hoje. Existe um arraial hoje, um arraial cristão, que é formado por elementos do judaísmo. E o convite é o mesmo dado àqueles hebreus cristãos que estavam ainda apegados às coisas do judaísmo. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial.